Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:08. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta segunda-feira, início de semana, aqui no Jornal do Meio-Dia. Hoje é o último dia para estudantes da terceira chamada do SISU confirmarem vaga na UFG. Os eleitores que pretendem votar nas eleições gerais de outubro têm 4 meses para regularizar a situação. Mega Sena, 2 apostas vão dividir o prêmio de 189 milhões de reais. Cerca de 59 milhões de brasileiros ainda não tomaram a dose de reforço contra a Covid, é o que aponta o Ministério da Saúde. Termina hoje prazo de inscrição do concurso para analista de gestão governamental. Alimentos da cesta básica têm alta nos preços de até 186% durante a pandemia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:09, uma excelente tarde para você. Bem-vindos à edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Os eleitores que pretendem votar nas eleições gerais de outubro têm 4 meses para regularizarem a situação junto à Justiça Eleitoral. A partir de 4 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e nenhuma alteração poderá ser feita. A regularização do título de eleitor pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo também vale para quem vai pedir a primeira via do documento para votar pela primeira vez, fazer transferência de local de votação ou a atualização de dados pessoais. Para verificar a sua situação, o eleitor deve entrar no site do TSE e checar se há algum débito em seu nome pela aplicação de multa por não ter votado em eleições anteriores, caso mais comum de irregularidade. O voto no Brasil é obrigatório e quem não comparece no dia da eleição paga multa de aproximadamente R$ 3,50 por cada turno, se não justificar a falta. Após fazer o pagamento por meio da guia de recolhimento da União, é preciso esperar a Justiça Eleitoral identificar o pagamento da multa e baixá-la no sistema, que acusará que o débito foi pago. O eleitor que estiver com o título cancelado pela ausência consecutiva em 3 eleições, além de pagar a multa, deverá requerer a revisão do cancelamento ou a transferência de domicílio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Após checar a sua situação e quitar as pendências, o eleitor deve iniciar o processo de regularização por meio do site Título Net. E neste sábado foi realizado o sorteio do concurso 2464 da Mega Sena, com prêmio acumulado em quase 190 milhões de reais. Ao todo foram 2 apostas ganhadoras. Cada uma ficou com 94.690.936 reais. Confira os números sorteados: 2, 7, 24, 43, 52 e 56. As apostas vencedoras foram feitas na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e Mongaguá, em São Paulo. Ambas foram apostas simples. A primeira foi uma teimosinha, como chama a Loteria Federal. A quina teve 496 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 35.454,28. Já a quadra teve 31.802 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 789,94. E nessa segunda-feira, todos os estudantes convocados na terceira lista de aprovados do Sistema Unificado de Seleção da Universidade Federal de Goiás deverão confirmar a vaga até às 17 horas. Há 92 opções de curso ou turma, incluindo os cursos mais concorridos, como medicina, psicologia e fisioterapia, que está sendo ofertado pela primeira vez e aparece no 3º lugar do ranking dos mais procurados. Na quinta-feira, a UFG vai disponibilizar o formulário de pré-cadastro para os aprovados em primeira, segunda e terceira chamadas para confirmarem vaga online. Todos esses estudantes deverão fazer matrícula presencial na UFG a partir do dia 24 de março. O estudante deve acessar o site sisu.ufg.br
onde estão todas as informações do SISU 2022. Segundo o pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade, há outras chamadas previstas, como uma quarta fase para estudantes aprovados no SISU e uma chamada pública, direcionada às pessoas que tenham interesse em fazer reingresso na instituição, mudar de curso aos portadores de diploma ou ainda fazer a transferência. Jornal do Meio-Dia. 12:13, vamos agora ao boletim da Polícia Rodoviária Federal nas últimas 24 horas, aliás, no fim de semana, nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou 16 acidentes que deixaram 21 pessoas feridas e 2 mortes nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Destaque para quase 1.000 motoristas que foram flagrados em infrações diversas, sendo que 33 foram para a não utilização do cinto de segurança, 71 motoristas realizando ultrapassagens proibidas e 55 condutores foram reprovados no teste de alcoolemia. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E no esporte, o Atlético Mineiro encerrou a primeira fase do Campeonato Mineiro com vitória por 3-0 sobre o Caldense no estádio do Mineirão nesse sábado. O triunfo na 11ª rodada garante o time de Belo Horizonte como líder da primeira fase, que define um novo encontro entre Atlético Mineiro e o Clube do Sul de Minas na fase semifinal. O time de Antônio Mohamed entrou em campo precisando apenas do empate para confirmar a liderança da primeira fase. Os 3-0 levaram o Atlético aos 28 pontos, enquanto que a Caldense, que já estava com o 4º lugar garantido, termina a etapa com 18 pontos ganhos. As disputas das semifinais do Campeonato Mineiro começam já na próxima quarta-feira. A Federação Mineira de Futebol ainda vai definir a ordem dos mandos, locais e horários para os jogos. Por ter a melhor campanha, o Atlético Mineiro vai jogar pela vantagem de 2 resultados iguais na semifinal, diante da Caldense. Na outra semifinal, Atlético e Cruzeiro se enfrentam. O primeiro jogo das semifinais do Goianão ocorreu no sábado entre Atlético Goianiense e Vila Nova no estádio Antônio Ascioli. Dragão e o Tigrão fizeram um jogo movimentado de muitos gols. Porém, no final, o rubro-negro mostrou a sua força e venceu o rival pela primeira vez no ano pelo placar de 3-2. Os gols foram marcados por Léo Pereira, Shailon e Renato Contra para o time campineiro. Mateuzinho 2 vezes descontou para o Colorado. A vitória foi fundamental para o Atlético, que terá a vantagem do empate no jogo de volta. Já o Vila Nova vai precisar vencer por 2 gols de diferença para carimbar a vaga na decisão. Em caso de vitória simples do Tigrão por 1 gol de diferença, a vaga na final será decidida nos pênaltis. O jogo decisivo será nesta terça-feira, às 20 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vamos ao agronegócio. As importações chinesas de soja do Brasil aumentaram significativamente nos 2 primeiros meses deste ano, em relação ao igual período do ano passado, isso segundo dados alfandegários divulgados neste domingo. Maior comprador mundial de soja, a China trouxe 3,51 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil no período, uma alta de 241%, em relação ao ano anterior. É o que mostraram os dados da Administração Geral de Alfândegas. No ano passado, as chuvas no Brasil atrasaram a colheita e as exportações do país sul-americano, maior fornecedor de soja, para a China. Nesse ano, a seca desacelerou a colheita e os embarques no Brasil, apertando a oferta da soja na China, forçando muitos esmagadores a interromper as operações, empurrando os preços do farelo para níveis recordes. Mesmo assim, as chegadas de soja ainda foram maiores do que no ano passado, é o que mostraram os dados. A China também trouxe 10,04 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos nos primeiros 2 meses deste ano, uma queda de 16% em relação ao ano anterior, também segundo os dados alfandegários. No início de 2021, o país asiático intensificou as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos para cumprir o compromisso no acordo comercial que os 2 países assinaram em janeiro de 2020. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Para mudar a Constituição, é preciso 60% dos votos dos deputados e dos senadores em 2 votações, em cada casa. E algumas cláusulas da Constituição, são chamadas cláusulas pétreas, nem eles podem mudar. Tem que ser eleita uma Assembleia Constituinte para isso.
Atos administrativos, por sua vez, são feitos por um presidente da República, que é chefe do Poder Executivo, que recebe milhões de votos para poder ter esse poder. E fazer leis é com o Poder Legislativo. Eu estou dizendo isso porque o Poder Judiciário não tem voto nem representação popular e não tem condições de fazer leis, de baixar atos de Poder Executivo e muito menos de mudar a Constituição. Eu quero deixar claro isso porque a Constituição diz, no artigo 5º, que é livre a liberdade de pensamento, né, a expressão do pensamento, vedado o anonimato, assim como é livre o sigilo das comunicações, inclusive por dados, comunicações digitais, e o artigo 220 diz que a liberdade de informação, por qualquer meio, né, não cabe censura, está isenta de censura, e muito menos de censura prévia. É o que diz a Constituição. Estou falando tudo isso porque um ministro do Supremo interrompeu o Telegram para 70 milhões de brasileiros durante 2 dias. No domingo ele voltou atrás, né, para pegar o Cláudio Lessa, agora não é mais o Alan dos Santos, porque o Alan dos Santos já havia sido cancelado. Cláudio Lessa, e tirar uma postagem do presidente Bolsonaro. Em país livre, quem decide o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade, né? O que é desinformação, o que é informação, o que é fake news, o que é verdadeiro, é o leitor, o ouvinte, a audiência, o cidadão. Não existe uma pessoa para pensar pelos outros, para decidir pelos outros. Não existe, né? Isso só existe em ditaduras, né? O que decide lá o chefão de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, né, da China, aí sim. Né, mas, e aqui no Brasil? Então, tem que deixar bem claro para o mundo que não é o presidente da República, nem são os congressistas que estão fazendo perseguições políticas, censura, decidindo o que é mentira ou o que é verdade, né, cancelamentos. Não é. Né? É uma questão da justiça. A justiça tem que assumir isso que está fazendo. Né? E o Senado, por sua vez, tem que ser cobrado. Alguns senadores disseram que vão fazer essa cobrança hoje. O ex-senador Magno Malta postou uma declaração em que ele finge que está batendo na porta, como se estivesse batendo na porta. Ele bate numa madeira e diz: alô, Senado, tem alguém em casa? Tem alguém em casa aí no Senado permitindo tudo isso? Né? Então são essas coisas sobre as quais a gente tem que pensar. Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir sobre uma consulta da Advocacia Geral da União, que é um pedido do presidente da República, para saber se ele pode baixar os impostos para baixar o preço dos combustíveis em ano eleitoral, né? Se isso não vai ser considerado crime eleitoral. Vamos ver o que o Tribunal Superior Eleitoral tem que dizer, ou se simplesmente vai arquivar e não vai decidir nada, vai lavar as mãos e deixar isso no ar, né? O fato é que, se a gente comparar o preço da gasolina no Brasil e nos Estados Unidos sempre foi muito barata, né? Só que agora subiu muito, e o subiu muito para eles é o equivalente a R$5 por litro. Nós já estamos aqui com, acho que mais de 8, né? Mais de 8 por litro de gasolina. E que deve ser comparada também com o poder de compra de um país e de outro país. Mas, enfim, são essas questões. A questão da liberdade é a principal que está batendo a nossa porta, não é apenas na porta do Senado, não. É na nossa porta, porque nesse ano eleitoral tem gente que está desesperada. Eu vejo aqui, só para concluir, tem uma carta do PSDB para o governador Eduardo Leite, né, que está convidando o Eduardo Leite a ficar no partido para receber uma missão. Diz aqui: o movimento cresce, reuniremos forças necessárias, a missão será dada. Estaremos juntos, já fala no futuro. O óbvio é dizer estamos juntos no mesmo partido, não, mas estaremos juntos nessa missão. Alguém que possa liderar uma campanha. Então estão convidando
é o que eu interpreto, Eduardo Leite para ser candidato do partido, embora ele tenha perdido aquelas prévias pro governador João Dória. Né? E olha, assinam, além do presidente nacional do PSDB, líderes como Tasso Gereissati, Aécio Neves, o Pimenta da Veiga, Teotônio Vilela, José Aníbal, José Serra, governador Reinaldo Azambuja, né? E por aí vai, deputados, senadores e tal, gente importante do partido. Perguntado ontem o que ele acha disso para o João Dória, ele disse, eu endosso a carta. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:24, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, e já vamos destacar para você. Ministro Alexandre de Moraes do STF reverte bloqueio do Telegram no Brasil. Deputado Major Vitor Hugo anuncia pré-candidatura ao governo ao lado de Bolsonaro ainda nesse mês. Termina hoje prazo de inscrições do concurso para analista de gestão governamental. Alimentos da cesta básica têm alta nos preços de até 186% durante a pandemia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir em detalhes já, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:26, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa segunda. E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que havia ordenado a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil, reverteu a sua própria decisão nesse domingo, após a empresa cumprir as determinações judiciais que motivaram o bloqueio. Considerado o atendimento integral das decisões proferidas no dia 17 de março e 19 de março, revoga a decisão de completa e integral suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil. É o que escreveu Moraes em documento divulgado pelo STF. A decisão da Liana de bloquear a plataforma em todo o país, publicada na sexta-feira, não chegou a ser implementada e o aplicativo seguiu funcionando normalmente no fim de semana. Após o anúncio da suspensão, o fundador do Telegram, o russo Pavel Durov, pediu desculpas ao STF, alegando que as violações se deviam a uma falha de comunicação por e-mails extraviados e pediu mais tempo para ficar em dia com as solicitações. No sábado, o ministro concedeu mais 24 horas para a empresa cumprir as suas pendências, entre elas a nomeação de um representante legal no Brasil, a eliminação de perfis e o detalhamento de quais medidas a empresa adota para combater a desinformação. Voltando aqui para Goiás, um dia após o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, ir a Brasília na tentativa de conseguir as bênçãos do presidente Jair Bolsonaro para o projeto político de assumir a cadeira no Palácio das Esmeraldas, o deputado federal Major Vitor Hugo, do União Brasil, também pré-candidato ao governo goiano, disse que vai oficializar a sua pré-candidatura ainda este mês ao lado de Bolsonaro, que, segundo ele, já se decidiu por apoiá-lo. Ele também reafirmou a filiação ao Partido Liberal. Na próxima semana, ele e o presidente devem se tornar correligionários. Vitor Hugo informou que em breve será anunciado o pré-candidato ao Senado na chapa dele, também escolhido pelo chefe do Executivo Nacional. Por outro lado, o diretório do PL em Goiás, a cargo de Flávio Canedo e da deputada federal Magda Mofato, segue tentando apoio nacional para a indicação de Mendanha para as eleições majoritárias de outubro. A ida de Mendanha a Brasília faz parte dessa estratégia. Mendanha, Magda e Canedo decidiram procurar o presidente para pedir apoio e retirar o Major Vitor Hugo do páreo. O grupo aceitaria até colocar o deputado como vice de Mendanha ou como postulante a senador, desde que esse fosse preterido da cabeça de chapa. O presidente decidiu ouvi-lo antes de tomar qualquer decisão. Oficialmente, nada ficou acertado a respeito do apoio do presidente. Nos bastidores, no entanto, comenta-se que a preferência de Bolsonaro seria pelo Major. Considerado um dos principais aliados do bolsonarismo, ele também seria a escolha
da Executiva Nacional do Partido Liberal por ser considerado um direitista legítimo. A pluralidade da base de Mendanha em Aparecida, bem como o vínculo histórico do prefeito com siglas de esquerda, seriam fatores de desconfiança em meio ao bolsonarismo, por entenderem que, apesar de melhor posicionado nas pesquisas, a aproximação de Mendanha da ala de Bolsonaro pode ser puramente fisiológica. Jornal do Meio-Dia. 12:29, termina hoje, segunda-feira, o prazo de inscrições do concurso para analista de gestão governamental. Os detalhes com Juliana Carnevale. Terminam nesta segunda-feira, dia 21, as inscrições para o concurso público do governo de Goiás, promovido por meio da Secretaria da Administração para o cargo de analista de gestão governamental. As inscrições, que já tinham sido prorrogadas, poderão ser realizadas até o meio-dia. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet por meio do site do Instituto AOCP, que é institutoaocp.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$100. São ofertadas 329 vagas, sendo 312 para ampla concorrência e 17 para pessoas com deficiência. As oportunidades são para as seguintes funções: agrimensura, arquitetura, engenharia, gestão e desenvolvimento de pessoas, licitações e contratos, tecnologia da informação, contabilidade, orçamento e finanças. A seleção dos candidatos ocorre em 2 etapas: prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos de caráter classificatório. Os requisitos e as atribuições dos cargos estão disponíveis no anexo 1 do edital. A jornada de trabalho dos selecionados será de 40 horas semanais e a remuneração bruta inicial é de R$ 4.838,66. As vagas são para lotação nas unidades centrais das Secretarias de Estado de Administração e Economia e nas unidades setoriais dos órgãos e entidades estaduais. De Goiânia, Juliana Carnevale. E no esporte, o jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho entre Internacional e Grêmio terminou com grande vitória por 3-0 do time tricolor na casa do rival. A ótima vantagem construída no estádio Beira-Rio pavimenta o caminho da equipe de Roger Machado rumo à decisão do torneio estadual, na qual poderá conquistar o seu 5º título consecutivo. Com um triunfo na casa do rival, como você disse, Daliana, no clássico de número 436, o Grêmio encerrou uma seca de 4 grenais sem vitória após 2 derrotas e 2 empates. Como teve melhor campanha na primeira fase, na qual ficou na 2ª posição, o Grêmio irá decidir a classificação em casa na próxima quarta-feira. O Inter havia terminado a fase anterior em 3º. Após uma sequência de 6 títulos consecutivos de 2011 a 2016, o Inter busca agora encerrar a seca de conquistas estaduais. E Charles Leclerc garantiu a primeira vitória na temporada da Fórmula 1 e a primeira dobradinha da Ferrari desde 2019, com Carlos Sainz garantido a 2ª posição. Lewis Hamilton completou o pódio e a RBR ficou 100 pontos após Verstappen abandonar a corrida a 4 voltas do fim e Sérgio Pérez na última. É apenas a 3ª vitória da carreira do piloto ferrarista. Leclerc também ficou com a melhor volta, anotando 26 pontos para abrir a temporada com a liderança do campeonato pela primeira vez na carreira, seguido pelo companheiro de equipe Carlos Sainz. Hamilton é o 3º. A disputa da Fórmula 1 já é retomada neste próximo final de semana. No domingo, dia 27, os carros vão para a pista na disputa do GP da Arábia Saudita em Jeddah, às 14 horas. Os treinos começam nesta sexta-feira, dia 25. E no agronegócio, a colheita da safra de soja 2021-22 do Brasil está em 69,9% da área total esperada até o dia 18 de março. A estimativa parte do levantamento da consultoria Safras e Mercado. Na semana anterior, as atividades de retirada do grão do solo estavam em 60,5%. Os trabalhos estão bem adiantados em relação ao ano passado, que tinha índice nessa época de 59,5%, e também em relação à média normal para o período, que é de 61,6%. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, divulgou nova tabela com os valores atualizados dos pisos mínimos do frete de transporte rodoviário de cargas. A alíquota aplicada gerou uma variação de 11% a 14% conforme parâmetros envolvidos, como tipo de carga, número de eixos do veículo, distância do deslocamento
e as particularidades da operação que também são consideradas no custo do frete. O reajuste foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A NTT deliberou sobre a atualização após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgar a variação do preço médio do diesel S10 na última semana, quando atingiu o valor de R$ 6,75 por litro. Com o reajuste, o frete de um veículo de 2 eixos que transporta carga frigorífica passará a valer R$ 3,51 por quilômetro rodado. Já uma carga perigosa, granel líquido, no mesmo veículo vale R$ 3,56 por quilômetro, além de uma taxa de R$ 364,71 para carga e descarga. Jornal do Meio-Dia. E cerca de 59 milhões de brasileiros ainda não tomaram a dose de reforço contra a Covid-19. É o que aponta o Ministério da Saúde. A reportagem é de Felipe Moura. Cerca de 59 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, mas ainda não voltaram às unidades de saúde para receber o imunizante. É o que diz o Ministério da Saúde em seu levantamento mais recente sobre a cobertura vacinal no país. Até sexta-feira, mais de 62 milhões de brasileiros acima dos 18 anos tinham tomado a dose de reforço contra a Covid-19. Isso significa uma cobertura vacinal de apenas 39%, ou seja, 61% dos brasileiros acima dos 18 anos estão com o esquema de vacinal contra o novo coronavírus incompleto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que é importante manter o esquema vacinal atualizado. Eu preciso solicitar a colaboração de cada um para que leve aqueles que vocês conhecem que não tomaram a segunda dose de vacina para tomar a segunda dose de vacina. E aqueles que tomaram a segunda dose, que não tomaram ainda doses de reforço, procurem tomar. Só assim nós vamos ser efetivos em evitar formas graves dessas doenças que, além de pressionar os nossos hospitais, podem levar à morte. De acordo com o Ministério da Saúde, quem tomou a segunda dose da vacina há mais de 4 meses já pode voltar à unidade de saúde para receber a dose de reforço do imunizante. Matheus Nobre, analista de suporte de TI, já está apto a receber a dose de reforço desde 18 de fevereiro. No entanto, ele diz que a rotina corrida do dia a dia e o esquecimento do prazo para voltar ao posto de saúde ajudaram a desajustar o esquema vacinal. Infelizmente eu ainda não fui tomar e eu não tomei ainda porque realmente eu não lembrei, correria do dia a dia, acabei não tomando. Eu fiquei muito empolgado nas 2 primeiras doses, assim que liberou eu já fui tomar, mas agora de reforço eu realmente não fui ainda porque não lembrei. Mas estou me organizando já para ir agora, provavelmente nessa próxima semana. Em números absolutos, São Paulo é o estado com mais pessoas com a dose de reforço atrasada, 15.700.000. Em seguida vem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Reportagem Felipe Moura. 12:37, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 21 de março. Já a gente volta abrindo espaço para nossa redação. Chega o repórter J. Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. E alimentos da cesta básica têm alta nos preços de até 186% durante a pandemia. Mendanha adia anúncio da filiação por manter expectativa de ir para o PSD. Os detalhes você vai conferir já aqui no Jornal do Meio-Dia. Não saia daí. Jornal do Meio-Dia. 12:39, já de volta com o Jornal do Meio-Dia, edição desta segunda-feira, 21 de março, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. A Polícia Federal está cumprindo hoje 8 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudarem o auxílio emergencial. Segundo a PF, o prejuízo causado pela organização criminosa pode chegar a R$1 milhão. Os mandados da Operação Decipt estão sendo cumpridos nas cidades do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Barueri e Carapicuíba, em São Paulo. De acordo com as investigações, o grupo usava listas de pessoas publicadas nos sites dos tribunais regionais eleitorais que não votaram nas últimas 3 eleições. Com essas informações, os suspeitos de fraude captavam dados em sites privados e faziam cadastro no portal do governo federal. A organização criminosa fazia então requerimento indevido do benefício pelo aplicativo Caixa Tem. As investigações também, Daliana, constataram que os suspeitos recorriam a outras fraudes, como cadastramento de chips de celular em nome dos beneficiários e documentos falsos,
Isso servia para dar a aparência de que o cadastro para o auxílio emergencial era verdadeiro. O suspeito de liderar o grupo já tinha sido preso em 2016 pela Polícia Civil do Paraná por estelionato e falsificação de documentos. Além dele, outras 5 pessoas são investigadas pela Operação Desce-Pit. Aqui em Goiás, há uma semana, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, participou de um evento promovido pela Associação Goiana de Ex-Prefeitos com a ideia de marcar o lançamento da sua pré-candidatura ao governo goiano. À imprensa, ele afirmou que na semana seguinte teria uma definição sobre a sua filiação partidária, mas o anúncio foi adiado e segue como um suspense. Nos bastidores, os principais aliados do prefeito de Aparecida de Goiânia dão como certa a sua filiação ao Podemos. O integrante do partido disse que Mendanha estaria com 90% no partido. Mas o que impediu de fazer o anúncio na última semana? Olha, essa indefinição de outro candidato mexe com Mendanha. Como o ex-ministro da Economia Henrique Meirelles demonstrou hesitação sobre a sua candidatura ao Senado, o prefeito de Aparecida viu nascer uma possibilidade de se filiar ao PSD. O PSD deixou de ter o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, como seu grande puxador de votos na chapa do deputado federal. O recuo do parlamentar foi uma forte baixa para a sigla. Se Meirelles também abandonar o projeto, o PSD vai precisar realmente rever os seus projetos. E Mendanha quer estar disponível, afinal a sigla tem bom tempo na propaganda de TV e rádio, além de recursos financeiros do fundo eleitoral. O prazo está correndo, a indefinição de Mendanha só pode durar até o dia 1º de abril. Jornal do Meio-Dia. 12:42. Alimentos da cesta básica têm alta nos preços de até 186% durante a pandemia. Vamos conferir os detalhes dessa matéria de Osana Alves. O Goiás pesquisou 13 tipos de produtos que compõem a cesta básica em 15 estabelecimentos no período de 14 a 17 de março deste ano. O estudo teve como objetivo analisar o aumento dos principais itens alimentícios desde o início da pandemia, em março de 2020 até agora, março de 2022. A pesquisa apontou alta acumulada dos alimentos desde o início da pandemia e verificou elevação de 186% no preço do óleo de soja, 144% no preço do café em pó de 500 gramas, elevação de 117% no preço do quilo do tomate e elevação de 99% no preço do pacote de açúcar de 5 quilos. A batata inglesa subiu mais de 80%. Quando se trata de variação de preços, uma das vilãs reveladas pelo levantamento do Procon é a banana prata, cujo valor do quilo foi encontrado entre R$ 2,95 até R$ 9,99. Para um trabalhador que recebe apenas o salário mínimo no valor de R$ 1.212, o comprometimento mensal com a cesta básica, que está custando em média mais de R$ 670, é de mais de 55% do salário. Dessa forma, a pesquisa de preços do Procon aponta para uma perda no poder de compra do trabalhador nos últimos 2 anos, pois enquanto neste período o salário mínimo teve reajuste inferior a 16%, os itens que compõem a cesta básica tiveram acréscimo de mais de 57% na média geral. De Goiânia, Osana Alves. E no esporte está definido o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Nesse domingo, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no Maracanã e garantiu a vaga na decisão do estadual. O Ilharão marcou o gol que classificou o rubro-negro. Agora a equipe espera a definição no duelo entre Botafogo e Fluminense, que fazem o primeiro jogo nessa segunda, no Engenhão, para seguir no sonho pelo tetracampeonato em sequência. Iporá e Goiás entraram em campo também neste domingo para começar a decidir quem irá para a final do Campeonato Goiano. No estádio Ferreirão, no interior goiano, as equipes fizeram um jogo equilibrado, com o Lobo-Guará em alguns momentos dominando a partida. Porém, o Esmeraldino mostrou a sua força ofensiva e com 2 gols de Pedro Raul, o Alviverde venceu o duelo por 2-0. O Goiás chegou ao seu 13º jogo sem derrota no ano, com 11 vitórias e 2 empates. De quebra, tirou a invencibilidade do Iporá, que durava 7 partidas. Com o resultado, o Esmeraldino poderá perder por até 1 gol de diferença no jogo da volta, que avança para a decisão. Para o Iporá avançar até a final, o time precisa vencer por 3 gols de diferença. O segundo jogo entre Goiás e Iporá vai ocorrer na próxima quarta-feira, às 19h30 na Serrinha. E no agronegócio, a segunda-feira começou com os preços futuros do milho levemente mais altos na Bolsa Brasileira.
As principais cotações abriram as movimentações semanais flutuando na faixa entre 96 e 101 reais, isso por volta das 9h14 da manhã. O vencimento maio 22 era cotado a 101,87, uma alta de 0,65%. O julho 22 valia R$ 97,92. Setembro 22 era negociado por R$ 96,94 e novembro 22 tinha valor de R$ 98,48 com estabilidade. A Bolsa de Chicago também iniciou o primeiro dia da semana buscando elevações para os preços internacionais do milho futuro, após fechar a última semana recuando. Ainda por volta das 9h05 da manhã, horário de Brasília, o vencimento maio 22 era cotado na Bolsa Americana a $7,56 por bushel, uma alta de 14,5 pontos. O julho 22 valia $7,28 por bushel. O setembro 22, $6,78 por bushel, e o novembro 22 teve valor de $6,66 por bushel, um ganho de 14,75 pontos. Jornal do Meio-Dia. 12h26 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. Semana relativamente tranquilo aqui em nossa cidade, poucas ocorrências foram registradas, por parte da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Algumas confusões, perturbação do sossego público, briga de vizinho, alguns furtos também registrados, mas tivemos duas situações que chamaram a atenção. A primeira foi um frigorífico onde um funcionário foi flagrado furtando o chamado pedra de fel, conhecido no meio aí como pedra de fel, uma pedra da vesícula biliar aí do animal, tem um alto valor aí no comércio. E as câmeras de segurança flagraram ele escondendo essa pedra dentro do bolso. A polícia foi chamada para fazer o boletim de ocorrência. Uma outra situação, o indivíduo no centro da cidade abordou uma mulher que estava na porta da sua residência mexendo o celular, tentando tocar nesta mulher. Inicialmente ele colocou a mão como se fosse dar um bom dia. A mulher negou-se a pegar na mão dele, afinal nem conhecia. Ela disse que durante a pandemia não pegava na mão de ninguém. Mas ele continuou insistindo, e começou a passar a mão no braço dela. Enfim, ela estava com o celular conversando com a amiga e ela já pediu ajuda para essa amiga, que rapidamente acionou aí o esposo dessa vítima, que acionou a Polícia Militar e o localizou ali próximo à feira. Ele já tinha passagem pelo artigo aí 215 de que é estupro, Então foi registrada essa tentativa aqui em nossa cidade. Também tivemos registrado a ocorrência de maior gravidade neste fim de semana, que foi um acidente de trânsito na BR-364, próximo ao posto 71, envolvendo 3 veículos. Uma caminhonete, uma S10 e 2 veículos de grande porte, uma carreta e um caminhão baú. De acordo com o motorista do caminhão baú, o condutor da caminhonete tentava fazer uma ultrapassagem, já estava quase concluindo, mas acabou batendo de frente com uma carreta. A caminhonete rodou, bateu nesse caminhão baú, e inclusive o motorista do caminhão baú teve uma fratura fechada em uma das suas pernas. O condutor da caminhonete morreu no local do acidente. A sua companheira foi transportada para uma unidade de pronto atendimento, mas também não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. E 2 crianças que lá estavam, que seriam netos aí deste casal, tiveram traumatismo craniano encefálico grave e algumas fraturas. Todas as pessoas foram arremessadas para fora deste veículo. Então, lamentavelmente, esse acidente com 2 mortes e também 2 pessoas feridas, 2 crianças encaminhadas para a unidade hospitalar aqui de Nossa Mineiros, e certamente já deve estar recebendo os cuidados médicos em outra cidade. Participaram também desta ocorrência o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU, com as suas unidades avançadas, para poder dar um suporte maior a essas vítimas. Eu quero ressaltar também na minha participação o novo decreto, o fim das medidas restritivas, mas quero fazer uma ressalva para o artigo 4º desse decreto, onde continua a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. Se você for a um supermercado, a uma padaria, a um restaurante, uma farmácia, um hospital, ou seja, um ambiente fechado no seu próprio trabalho, é obrigatório utilização de máscara. Para os ambientes abertos, como praças, enfim, ruas, pode ser sem a utilização da máscara, é facultativo, salvo para as pessoas com sintomas gripais.
Se você está com gripe, né, você deve sim utilizar a máscara, tá certo? E, é claro, manter aqueles cuidados básicos, né? Distanciamento, higienização das mãos, enfim, essa situação, tá? Mas ainda é obrigatório o uso de máscara em locais fechados, sim. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. 12:50. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage, facebook.com/Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira e uma excelente semana. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.